Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. A gente vai mergulhar num tema que literalmente move o Brasil, o setor energético. Oi, é isso mesmo. Um setor que está na nossa tomada na indústria e também, claro, no centro de debates muito importantes sobre o futuro do país. E para nossa conversa, a gente está se baseando num material muito interessante da professora Ana Paula Gomes, que é doutora em Direito. Ela aborda temas bem atuais, né? Exato. Um material super relevante para quem estuda para concursos ou simplesmente quer entender melhor como funciona essa área tão complexa. E o que me chamou a atenção logo de cara nesse material foi uma tensão, sabe? Uma tensão constante. Como o Brasil tenta, assim, equilibrar a necessidade de crescer economicamente com a urgência de cuidar do meio ambiente e ainda buscar justiça social. Parece a pergunta de 1 milhão, né? É exatamente essa a nossa missão aqui hoje. Tentar desvendar um pouco esses equilíbrios ou desequilíbrios, né? Entender as regras, os desafios, as saídas possíveis, tudo com base no que a professora Gomes traz pra gente. Então vamos começar pelo começo. Governança e políticas de energia. O material fala muito em desenvolvimento sustentável. O que isso significa na prática para a energia? Olha, significa que não adianta só gerar mais energia ou fazer a economia crescer por crescer. Esse crescimento tem que vir junto com melhor distribuição de renda e, principalmente, com responsabilidade ambiental. Ponto central, o nó crítico dos nossos tempos. Para chegar lá, o planejamento, a gestão, tudo tem que ser muito bem pensado. Considerando o técnico, o econômico. Isso, técnico, econômico, ambiental e social, tudo junto e misturado, sabe? E imagino que isso leve a escolhas importantes, tipo incentivar mais solar, eólica, biomassa. Com certeza. Reduzir a dependência dos fósseis é chave. Mas tem outro ponto fundamental. Segurança energética. Ah, sim. Garantir que não falte energia, né? Não só que não falte, mas que seja suficiente, confiável e acessível para todo mundo. E isso, olha, exige um planejamento de longuíssimo prazo. Décadas mesmo. Por causa dos investimentos gigantescos em infraestrutura, né? Exato. E leva muito tempo para construir. Se o planejamento falha, bom, aí vem os riscos de apagão, de preços lá em cima. Impacta todo mundo. E para esse planejamento dar certo, o material fala da governança intersetorial. Não é só o governo decidindo tudo, certo? De jeito nenhum. É uma rede complexa. O Estado, claro, define metas, regula, fiscaliza, às vezes até opera com estatais. Mas o setor privado executa e investe. Isso. Executa, inova, bota o dinheiro e a sociedade civil tem um papel super importante de participar, fiscalizar, cobrar. O tal do accountability, né? A prestação de contas. Essa articulação toda parece um desafio enorme. Manter Estado, empresas e sociedade conversando e na mesma página é um desafio constante, assim. Se essa coordenação falha, os problemas aparecem rápido. Instabilidade, custo alto, dano ambiental, projeto que não serve para a população. Por isso, a governança tem que ser boa, transparente. Fundamental para que o setor de energia ajude o Brasil a ser mais justo, mais solidário, como a gente quer. Falando em regras fiscalização, como é que entram as agências reguladoras, tipo a ANEEL e a ANP, nessa história? Elas fazem mais do que só regular? Elas são peças-chave nesse tabuleiro. Foram criadas lá com base na Constituição, artigo 174. A ANEEL para a energia elétrica e a ANP para o petróleo, gás e biocombustíveis. Elas não são só burocracia, não. Qual a missão principal delas, então? É atuar como uma espécie de árbitro. Tentar equilibrar interesses que muitas vezes batem de frente. O consumidor quer serviço bom e barato. Claro. A empresa quer ter retorno do investimento dela. E o Estado tem seus objetivos estratégicos sociais. As agências tentam harmonizar isso, trazer segurança jurídica, previsibilidade. Sem isso, ninguém investe. E como elas fazem essa arbitragem na prática? O que garante o equilíbrio? Usam várias ferramentas. Uma das principais são os contratos de concessão. Ali está escrito direitinho o que a empresa tem que fazer. Garantir o fornecimento, investir X, cumprir metas de qualidade e se não cumprir. Aí a agência fiscaliza pesado. E pode aplicar multas, sanções sérias mesmo. E a questão da tarifa,
que sempre dá o que falar. Como definir um preço justo para o consumidor, mas que também deixa a empresa de pé? Esse talvez seja o ponto mais delicado. As agências buscam a tal modicidade tarifária, ou seja, a tarifa mais baixa possível, mas que ainda assim garanta a saúde financeira da empresa, para ela continuar operando e investindo. É uma conta complexa. Entra custo de operação, investimento, imposto. Tudo isso, e a remuneração do capital investido. Além do preço, elas definem padrões de qualidade, sabe? Limite de horas que pode ficar sem luz, por exemplo, e regras de atendimento ao consumidor, para ter transparência. Então, a regulação não é só preço. Olha a qualidade técnica, a saúde da empresa e, imagino, os impactos ambientais também. Sim, cada vez mais. A dimensão ambiental está crescendo em importância. As agências incentivam fontes mais limpas, monitoram impactos, verificam se a legislação ambiental está sendo cumprida. Mas elas não fazem isso sozinhas, né? Não, de forma alguma. Tem uma cooperação forte com outros órgãos, o IBAMA, os órgãos estaduais de meio ambiente, eles que cuidam do licenciamento ambiental das usinas, das linhas de transmissão, das plataformas de petróleo. É um sistema em rede, precisa funcionar junto. Essa conexão com o licenciamento já puxa outro ponto importante que o material da professora Gomes traz, o direito da energia e a questão socioambiental. Como a lei tenta lidar com o fato de que gerar energia quase sempre causa algum impacto. Olha, o ponto de partida, segundo a fonte, é a nossa Constituição. Ela coloca a dignidade da pessoa humana lá no centro de tudo e garante o direito a um meio ambiente equilibrado. Certo. Isso quer dizer que toda lei, toda regra do setor de energia tem que ser lida pensando nesses valores. Energia é essencial, sim, mas não pode ser produzida a qualquer custo, atropelando direitos das pessoas ou o meio ambiente. E tem leis específicas para tentar botar isso em prática? Tem, sim, um monte delas. O material cita a lei do petróleo, a lei da comercialização de energia elétrica, até leis que incentivam pesquisa em energia limpa, e todas elas seguem princípios como segurança no fornecimento, tarifa justa, acesso para todos e, cada vez mais, a sustentabilidade. Mas mesmo com lei, com princípio, os impactos acontecem, né? Termoelétrica que polui, linha de transmissão que corta uma área. Como o direito lida com esses conflitos que parecem inevitáveis? Aí a gente entra no que a professora Gomes chama de dilema nevrálgico do setor. É uma tensão natural. De um lado, a gente precisa de mais energia para a economia crescer. Do outro, a gente tem a obrigação de proteger o ambiente e respeitar as comunidades que são afetadas. É um paradoxo, né? A energia que pode melhorar a vida de uns, às vezes surge de um projeto que piora a vida de outros ou degrada a natureza. E essa tensão muitas vezes vai parar na justiça, não é? Exatamente. A judicialização de grandes projetos é muito comum. O material até menciona conflitos em usinas construídas em áreas de preservação, a briga de comunidades indígenas e quilombolas, a busca por reparação. E aí surgem aqueles debates sobre ativismo judicial. Isso. É complexo. O desafio para o direito, então, é achar um caminho aí no meio. Ponderar as regras, a proteção das pessoas, o futuro sustentável. É uma busca constante por esse equilíbrio. Analisar caso a caso, né? E uma ferramenta essencial para isso é o licenciamento ambiental. Certo. O licenciamento que roda dentro do Cisnama, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Como essa estrutura funciona para tentar controlar os impactos? O Cisnama é tipo a arquitetura da gestão ambiental no Brasil. Foi criado lá em 81. Ele junta os órgãos federais MMA, CONAMA e IBAMA, e ICMBio, com os estaduais e municipais. A ideia é ter uma rede coordenada para proteger o meio ambiente. E o licenciamento é a principal ferramenta dessa rede para atividades que podem poluir ou degradar. E como é esse processo na prática? Não é só dar um ok, imagino. Não mesmo. É um processo administrativo bem detalhado. Geralmente tem 3 fases principais: a licença prévia, a LP, que vê se o projeto é viável ali naquele lugar. Isso. Analisa a ideia, o local, diz se ambientalmente faz sentido. Depois vem a licença de instalação, a LI, que autoriza começar a obra, mas tem que cumprir um monte de exigências que vieram da LP. As condicionantes, né? Exato, as condicionantes. E por último, a licença de operação, a LO. Só com ela, o empreendimento pode começar a funcionar.
depois de checar se tudo foi feito direitinho, conforme o planejado e licenciado. E esses processos levam tempo? Levam. O material até fala em prazos máximos que podem ser longos, tipo 5 anos para LP, 6 para LI, até 10 para LO. Varia muito, claro. O material da professora Gomes também cita uns casos concretos onde o licenciamento deu o que falar no setor de energia. O que a gente aprende com eles? Eles mostram bem a complexidade na vida real. Belo Monte é um caso clássico, né? Com muitas ações na justiça questionando os impactos, a consulta às comunidades indígenas. O STF teve que decidir sobre compensações e tudo. E os parques eólicos? Também. No Nordeste, por exemplo, teve caso de licenciamento estadual mais rápido que gerou debate. Será que avaliaram direito o impacto nos bichos, nas plantas, nas comunidades? Tem a questão de quem licencia pode dar briga, né? Se a linha de transmissão cruza vários estados. Muitas vezes a competência federal, do IBAMA, como diz a Lei Complementar 140. Esses exemplos mostram que o licenciamento é chave para tentar juntar desenvolvimento e preservação, mas é um processo vivo, cheio de conflito, que precisa sempre melhorar, tecnicamente, juridicamente e na participação das pessoas. Essa busca por minimizar impacto fica ainda mais forte quando a gente fala da transição energética, né? A aposta em fontes menos agressivas. O que o material diz sobre isso? A transição é vista como talvez o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade do século. É a ideia de trocar aos poucos os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, que moveram o mundo por muito tempo, mas são finitos e poluem. Por fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa, hídrica. Exatamente. É uma mudança que a gente precisa fazer não só pelo clima, mas porque um dia os fósseis acabam, né? Melhor ter alternativa antes disso. Pois é. O argumento da fonte é que não pode ser só técnico. Tem que ser justo, socialmente. O que isso quer dizer? Garantir que todo mundo, sem exceção, tenha acesso à energia. De forma segura, contínua e por um preço que caiba no bolso. Porque hoje ainda tem muita gente sem acesso ou com acesso precário, né? Muita gente. Principalmente em áreas rurais, periferias. A justiça energética quer corrigir isso. Quer garantir que a transição não aumente ainda mais a desigualdade. Pelo contrário, que ajude a diminuir. E quais são as barreiras para essa transição justa acontecer mais rápido? São várias. Tem os desafios tecnológicos. Como guardar energia solar ou eólica para quando não tem sol ou vento. Como integrar isso na rede elétrica sem dar problema. Exige investimento em bateria, em rede inteligente. Tem a parte econômica também. Tem. O custo inicial de muita tecnologia renovável ainda é alto, apesar de estar caindo. E tem os desafios sociais, políticos. Precisa de planejamento sério, de longo prazo, cooperação internacional, incentivo para a pesquisa aqui no Brasil e, muito importante, criar jeitos de levar os benefícios para quem mais precisa. Com subsídio, com programa de infraestrutura, talvez. Ou seja, é um processo bem complicado. Mexe com tudo, mas é visto como essencial. É uma chance de repensar nossa relação com a energia, com o desenvolvimento, com o planeta. Mas para dar certo, tem que ser feita incluindo todo mundo, com justiça e com responsabilidade. E essa conversa sobre sustentabilidade e futuro leva direto para outro campo do direito que está super em alta: o direito das mudanças climáticas. Como ele se conecta com a energia aqui no Brasil? Ele aparece justamente como uma resposta do direito para a urgência do clima. É uma área que vai desde os tratados internacionais, tipo o Acordo de Paris, com metas de reduzir emissões, que o Brasil assinou, né? Assinou, e vai até a nossa legislação aqui dentro, como a Política Nacional sobre Mudança do Clima e os planos do setor, como o Plano Nacional de Energia, que pensa a matriz até 2055. Tudo isso tenta empurrar o desenvolvimento para um caminho com menos carbono. O material também fala em litigância climática. O que é isso? É usar a justiça para cobrar. Cobrar que governos e empresas cumpram o que prometeram sobre o clima ou para responsabilizar por danos ambientais ligados à mudança climática. A gente já vê isso no Brasil. ONGs, Ministério Público entrando com ação para proteger a Amazônia, por exemplo, ou para exigir planos de adaptação. A justiça está começando a dizer que existe um dever de agir. Exato, que não dá mais para ficar parado.
existe um dever legal de combater a crise climática. E como isso pressiona o setor de energia? Nossa matriz tem bastante renovável, mas ainda tem muito fóssil, principalmente no transporte e na indústria. A pressão é direta. O direito climático dá mais força para a necessidade da transição energética, que a gente estava falando. Dá argumentos legais, metas claras, que exigem mais investimento em energia limpa, regra mais dura para a emissão, incentivo para largar os fósseis. Esse campo do direito é fundamental para guiar a transição e para garantir que ela seja rápida, mas também justa. Mudando um pouco o foco, das leis para quem está lá na ponta fazendo as coisas acontecerem. Qual a responsabilidade do engenheiro nesse mercado de energia tão cheio de desafio? Olha, o papel do engenheiro ficou bem mais complexo. O material da professora Gomes bate muito nessa tecla. Não basta só saber a técnica, precisa ter um compromisso ético forte. Consciência do impacto do trabalho dele, né? Total. Consciência da responsabilidade civil até criminal, pelo que faz ou deixa de fazer. E uma atenção gigante para os impactos sociais e ambientais dos projetos. Ele pode até responder no conselho profissional, no CREA. E para lidar com os riscos do setor, falha, vazamento, acidente, qual a postura necessária? Tem que ser super proativo, tentar prever o risco antes que aconteça, implementar muita prevenção, seguir as normas de segurança à risca, sempre pensando em proteger a vida e o meio ambiente primeiro. E não pode ignorar o impacto social, né? Como a obra afeta quem mora perto, os ecossistemas. De jeito nenhum. Isso é parte da responsabilidade também. O bem-estar da população entra na conta. Fundamentalmente, o texto coloca o engenheiro como agente de transformação mesmo. É ele quem vai desenvolver e aplicar as soluções que juntam eficiência com respeito ao ambiente. Renováveis melhores, redes inteligentes, como guardar energia. Eles são essenciais para construir esse futuro energético sustentável, justo, inovador que a gente busca. Sem dúvida. O papel deles é crucial. E para fechar o ciclo, ligando quem produz com quem consome. Como o material trata a relação entre o desenvolvimento econômico, que a energia ajuda a impulsionar, e a proteção do consumidor. A energia é base para quase tudo, né? Para a indústria, para o serviço, para a nossa qualidade de vida. O grande X da questão, segundo o material, é como conciliar a necessidade de crescer economicamente, que pede mais energia, com a garantia dos direitos de quem usa essa energia. Exatamente. E tudo isso respeitando a nossa ordem econômica lá da Constituição, que fala em função social da propriedade, dos serviços essenciais. Aí a política de tarifas volta a ser um ponto nevrálgico. Com certeza. Achar o equilíbrio. De um lado, a empresa precisa ser viável para poder investir e manter a qualidade. Do outro, o acesso tem que ser universal, com tarifa justa, que as pessoas possam pagar, principalmente as mais vulneráveis. E o Estado, via agências, tem que mediar isso. É o papel dele. Buscar essa modicidade tarifária sem quebrar as empresas. E além do preço, que outras proteções para o consumidor são importantes nesse setor? Muitas. Precisa de fiscalização eficiente para evitar abuso, canal fácil para resolver problema, contrato claro, sem letra miúda. Transparência total, né? Sim, direito à informação completa. Sobre como a conta é feita, sobre reajuste, sobre os direitos que ele tem e até sobre como consumir melhor ou gerar a própria energia com a geração distribuída. O material fala também da função social da energia. O que isso quer dizer na prática? Tem a ver com a ideia da Constituição de que a economia tem que servir para garantir vida digna para todo mundo, com justiça social. Quando a gente aplica isso à energia, significa que ela não é só uma mercadoria qualquer. Ela tem um papel maior. Tem. A oferta tem que ser ampla, eficiente e sustentável. Mesmo se for empresa privada prestando serviço, o Estado continua responsável por garantir qualidade e acesso justo para todos. É essa função social que puxa políticas importantes como as de transição energética, de inclusão digital, de combate à pobreza energética. Que é a dificuldade de ter acesso à energia adequada, né? Exato. Fica bem claro, então, que desenvolvimento e proteção do consumidor não são coisas opostas. Pelo contrário, precisam andar juntas para ter progresso de verdade. Perfeitamente. O material conclui justamente isso. Um modelo energético que seja justo, transparente e que inclua todo mundo é condição para a gente ter um desenvolvimento sustentável no Brasil.
E para chegar lá, precisa de ação coordenada. Estado, empresas, sociedade civil. Todo mundo junto com foco na dignidade das pessoas. Nossa, foi um percurso bem completo mesmo. A gente passou pela governança, regulação, os desafios socioambientais, a transição energética que é tão crucial, as responsabilidades de quem trabalha na área e a proteção de quem usa a energia. Fica muito nítido como a gestão desse setor é uma rede, né? Super complexa, cheia de conexões. Uma rede delicada, onde cada decisão mexe em vários pontos ao mesmo tempo. Achar o equilíbrio entre crescer, preservar e ser justo é um desafio constante. Exige melhorar sempre as políticas, as tecnologias, a forma como todo mundo participa. E para a gente fechar pensando em toda essa rede de fatores técnicos, econômicos, sociais, ambientais que a gente discutiu aqui, fica uma provocação, né? Que tipo de ação, talvez individual, talvez coletiva, poderia realmente fazer a diferença para acelerar uma transição energética no Brasil que seja justa de verdade, sustentável e que não deixe ninguém para trás nesse processo tão importante? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. E as respostas provavelmente vão exigir a mesma complexidade e a mesma articulação que a gente viu que o próprio setor energético precisa para funcionar bem. Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Em caso positivo, curta, compartilhe, comente, sugira novos temas. Muita paz, fraterno abraço